Oi, tudo bom? Eu sou Líbina e nesse vídeo eu quero te falar um pouquinho sobre a minha experiência tendo diabetes gestacional. O que eu comi, como foi aí esse processo para mim, se foi difícil, se foi fácil. Fica nesse vídeo, assiste até o final que eu vou fazer de tudo para te ajudar com a minha experiência. A primeira decisão que eu tomei para controlar a diabetes gestacional foi de anotar tudo que eu comia, porque assim, anotando ali, eu ia vendo se eu estava excedendo, o que eu poderia melhorar. Depois, pegando ali aquele diário alimentar do dia, eu vi, por exemplo, comi 2 brigadeiros, mas dava para eu ter comido só um. Tomei 2 copos de refrigerante, mas por que eu não tomei só uma metade de um copo de refrigerante? Só exemplificando aqui que eu ia tendo esse controle assim, e lendo aquele relatório, eu ia tendo noções do que eu poderia ter feito a menos, do que eu poderia ter feito a mais, do que eu poderia ter substituído, e anotar tudo que eu comia foi uma forma assim que eu encontrei de me controlar melhor, porque eu fui diagnosticada com a diabetes gestacional controlada por alimentação, não precisei de remédio, mas ainda assim eu levei ainda um certo período até passar na nutricionista. Aí quando eu passei na nutricionista, ela me passou aqui uma folha, né, com o que eu poderia comer. Foi uma dieta muito restritiva, vou falar a verdade. Eu fiquei um mês seguindo essa dieta e foi um mês da minha gravidez que eu não engordei nada, muito pelo contrário, eu até perdi um pouquinho. Então, o bebê continuou tendo seu desenvolvimento normal, mas eu não engordava por causa da dieta que eu estava seguindo muito à risca. Aí nessa minha dieta, por exemplo, eu não podia mais comer pão branco, só aquele pão integral, sem açúcar, multigrãos, daquele bem escuro. Eu tinha que optar por algumas coisas. No meu almoço também eu não poderia comer vários carboidratos. Se eu comesse mandioca, eu já não poderia comer arroz e batata. Eu tinha que optar por um dos carboidratos na minha comida, comer bastante salada. Ela falou que metade do meu prato tinha que ser salada. E eu fui mesmo realmente seguindo tudo à risca. Foi por isso que eu consegui me manter um mês sem engordar nada e com a alimentação super controlada. O meu maior problema nessa questão da diabetes gestacional foi porque a minha médica, ela me falou, a obstetra que eu fazia o acompanhamento, ela me falou que eu tinha que dar o índice, né, a glicose no meu sangue, não sei se é assim que fala, o termo técnico exato, mas tinha que dar abaixo de 120 depois do almoço. O problema, é uma dúvida que eu tô até hoje, é que eu não sei se esse depois do almoço é 1 hora depois do almoço ou 2 horas depois do almoço. Porque se for 1 hora depois do almoço, eu até consegui algumas vezes ficar com essa glicose abaixo de 120, 1 hora depois do almoço, controlando muito com a alimentação. Mas eu tenho uma tia que ela é diabética e ela me falou que a medida provavelmente é 2 horas depois do almoço. Então amanhã eu vou fazer uma nova consulta e vou ver essa questão se é 1 hora ou 2 horas depois do almoço, mas eu ainda estou com essa dúvida. E em relação aos valores da diabetes gestacional, eu fui diagnosticada, né, com diabetes gestacional, controlada por alimentação, com meu índice de glicose, índice glicêmico de 92. E aqui nos valores da internet fala que é a partir de 92, então eu não sei exatamente, eu sempre tive uma dúvida se eu estava com diabetes gestacional ou se eu poderia ter diabetes gestacional. Isso nunca ficou muito claro para mim, mas eu controlei como uma pessoa que estava com diabetes gestacional. Eu comecei a pesquisar o índice glicêmico dos alimentos que eu comia, para ver se aquele alimento iria aumentar muito a minha taxa, né, as minhas taxas, que eu não sei nem explicar muito bem, porque eu não sou diabética, né? Eu só fiz muitas pesquisas nesse período da diabetes gestacional, então eu comecei a ver o índice glicêmico para ver se aquilo ali poderia aumentar muito a glicose no meu sangue. Então tudo que eu ia comer, tava eu lá pesquisando qual o índice glicêmico do amendoim, qual o índice glicêmico do açaí, qual o índice glicêmico da banana, tudo. Fiquei assim bem obcecada mesmo para controlar, medir a glicose, medir o índice, ver o índice glicêmico das coisas que eu ia comendo. Eu acho que isso me ajudou bastante. Disponível na Amazon, na plataforma do Kindle Unlimited, eu encontrei esse livro que está aparecendo aí para você, Como Controlar Diabetes Gestacional. Descubra os segredos de como controlar a diabetes gestacional. E esse livro foi bem esclarecedor para mim. Eu fui lendo e fazendo muitas anotações aqui. Vou mostrar aqui para você as anotações. Primeiro, né, sobre a atividade física, que reduz o nível de glicose no sangue, só que ao mesmo tempo, como a minha gravidez foi uma gravidez de risco, eu não fui liberada em momento algum da minha gravidez para fazer exercício. Então, essa parte aí eu já descartei de fazer exercício, né, e tá falando exercício leves
pelo menos 150 minutos, que dá 2 horas e meia na semana. Se você fizer todos os dias meia horinha de exercício leve, tá ótimo, já ajuda a reduzir aí o nível de glicose do sangue. Aqui também nesse livro eu vi a questão do índice glicêmico e procurar alimentos com baixo índice glicêmico, que foi aí que eu comecei a fazer essas pesquisas do índice glicêmico de tudo que eu comia, como eu já mencionei anteriormente. Aqui também no livro eu vi falando para comer muitas fibras, que isso ajuda, né? Eu comi bastante aveia, muitos legumes, frutas, verduras. Minha alimentação desse mês que eu descobri a diabetes gestacional foi a melhor alimentação que eu já tive em toda a minha vida. Porque eu nunca tinha cortado 100% pão, nunca tinha cortado 100% de açúcar e dessa vez, assim, foi bem à risca mesmo. Aí eu aprendi bastante aqui, como você tá vendo aí, né? Você pode ir dando pausa aí para você ler direitinho os meus destaques desse livro. Aprendi muito com esse livro, então se você tem dúvidas aí do que comer, do que não comer, eu acredito que esse livro vai te ajudar bastante também. A alimentação do diabético, no caso porque quando você está com diabetes gestacional, você está diabético, né? Não é como se você fosse diabético, você está diabético ali naquele período da gestação. Então é muito parecida com a alimentação de um diabético normal. Então, se você ir vendo aí esses destaques do livro que eu fiz, essas marcações, ou até mesmo ler o próprio livro, vai te ajudar bastante. E essa última nota, né? Evite todo tipo de produtos açucarados, como chocolates, bolos, sorvetes, biscoitos e combinação muito doce. Aqui nesse livro, eu achei que teve alguns errinhos de ortografia, acho que foi um livro traduzido e não foi traduzido muito bem, mas ainda assim, recomendo esse livro, esclareceu bastante, muita coisa para mim. Eu vou até deixar o link dele aí na descrição para você poder dar uma passadinha lá. Se você não for assinante da plataforma Kindle Unlimited, eu tenho um vídeo aqui no canal também falando sobre essa plataforma, eu vou deixar aqui nos cards, tá? Aqui eu tenho um diário alimentar de quando começou a minha diabetes gestacional, até mais ou menos quando o médico, fazendo o ultrassom, falou que eu não tinha nenhum sinal de diabetes gestacional, nenhum resquício, aparentemente eu não tinha nada. Aí eu comecei a controlar, continuei controlando, né, claro, sem comer assim muita besteira igual eu estava comendo, mas ao mesmo tempo também sem controlar de uma forma tão árdua igual eu estava controlando. Agora eu vou te mostrar aqui a minha alimentação, como foi mais ou menos nesse período em que eu estava controlando muito arduamente, porque recentemente eu fui no médico fazer ultrassom e ele falou que aparentemente eu não tinha diabetes gestacional, não tinha resquício nenhum, sintomas nenhum, nada, eu não tinha diabetes gestacional, foi isso que ele me disse. Então eu continuei controlando, mas controlando menos, controlando sem tanto rigor, igual eu tava, né? Sem comer pão, sem comer açúcar nenhuma, só adoçante. Aí como você pode ver aqui, ó, esse dia aqui, café com açúcar e leite em pó, foi o dia que eu passei na nutricionista e eu ainda comi açúcar pela manhã. Mas aí depois eu já passei para adoçante, açaí com adoçante, iogurte sem açúcar, muita fruta, tá vendo? Na Subway, eu fui na Subway e comi salada na Subway, nunca tinha comido salada na Subway, era sempre pão. E aí eu vou dar uma passadinha aqui na minha alimentação desse período e você vai vendo como foi, assim, uma alimentação bem saudável e bem controlada mesmo. Aqui a minha glicose em jejum, no dia 21/6, ela estava em 78, que é muito abaixo do que pode ser considerado glicose de um diabético gestacional. Mas eu continuei controlando tudo bonitinho, comendo torrada integral e adoçante, e minhas comidas foram, assim, maravilhosas. Eu realmente nunca tinha me alimentado tão bem na minha vida. Olha, tô passando rapidinho aqui, mas deu para entender a essência. O meu peso também, eu passei a controlar, tá vendo? O meu peso foi se mantendo em 58, 58, 58,7, 59. Aí depois voltava para 58, 58, 59, ficou nessa faixa. Hoje eu já tô com peso em 60, mas ainda assim eu consegui manter muito bem nessa faixa de 58, 59 por um mês inteiro, graças a essa alimentação super saudável que eu passei fazendo no período da minha diabetes gestacional. No dia que eu fui diagnosticada com a diabetes gestacional, eu dei 128, depois do almoço, a minha glicose.
sem ter contado em quanto tempo depois do almoço eu tive essa medida, né? E a minha amiga também fazendo acompanhamento no mesmo lugar, a dela deu 130 e ela não foi diagnosticada com diabetes gestacional. Então eu fiquei um pouco assim sem entender se esse diagnóstico meu de diabetes gestacional ele era verdadeiro ou se foi algum equívoco, mas quem sou eu para dizer, né? Porque eu sou só uma pessoa que fiquei sabendo que tinha diabetes gestacional, comecei a pesquisar muito sobre isso e não via muita coerência entre os meus números e os números da internet, mas eu não tenho especialização nenhuma, então o que eu tenho que fazer é baixar a cabeça e seguir, e foi isso que eu fiz. Eu espero que a minha experiência tenha ajudado de alguma forma. Se gostou, deixa o seu like e comente aí se você está passando por isso, se você também está cheio de dúvidas como eu tive, quais são aí os valores que a sua diabetes gestacional se mantém. Se você tá com medo, se você tá controlando, me conta aí sua experiência nos comentários. Até o próximo vídeo.